Pelos quais a gente não começa aquilo que a gente quer e o que o meu doutorado tem a ver com isso. Boa tarde, gente. Boa tarde para você que está vendo a gravação. A gente vai falar sobre esse tema hoje, né? Eu senti de trazer esse assunto até por conta dessa questão de fazer as lives, né? Que é algo que eu estava querendo já fazer há bastante tempo, mas sempre surgia alguma coisa aí no caminho, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque no fundo, muitas vezes é preciso que a gente tome uma decisão e que a gente tenha clareza no motivo dessa decisão. E aí a gente se comprometa realmente, né, com alguma coisa. E quando a gente faz isso, já é assim uma abertura muito grande de caminhos, né? Porque aí você não começa a pensar mais sobre fazer ou não fazer algo, mas sim sobre o como fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou colocar aqui a nossa musiquinha, né? Para dar para o Instagram avisar as pessoas que a gente está ao vivo. Oi, Gabi, quanto tempo! E eu vou deixar rolando um pouquinho, mas não muito, porque hoje a live vai ser mais rápida, tá? Oi, Danilo! Boa tarde, gente. Bem-vindos. A gente vai ver na gravação, se quiser passar um pouquinho, tá? Eu só vou deixar a musiquinha rolar um pouquinho, para dar tempo de as pessoas chegarem. Delícia ter você aqui. Enquanto isso, né, enquanto as pessoas vão chegando, aproveita esse momento. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder só me falar se está dando para ouvir com a musiquinha, né? Mas aproveita esse momento para respirar um pouco, né? Para relaxar os seus ombros. Chegar aqui no presente, né? Que a gente muitas vezes está tão atropelado com tanta coisa, né? Os nossos pensamentos, não dá tempo às vezes da gente ficar inteiro, né? A cabeça está num lugar, o corpo está em outro. Então aproveita esse momento aí, se você puder, fecha um pouquinho os seus olhos. Inspira, solta o ar e conforme você vai soltando, você vai deixando irem as preocupações e as tensões, né? Mexe um pouquinho os seus ombros. Isso. E agora que a gente voltou aqui para a Terra, né? Voltou para a gente. Vamos começar então a falar desse assunto. E por que eu resolvi falar sobre isso, né? Porque eu sei que tem muita gente aí com projetos, com ideias, com sonhos, com vontades, com hábitos, né? Que você de repente esteja querendo começar a implementar, mas não rolou ainda por alguma razão, né? Tem uma parte tua que quer, que sabe que você precisa fazer isso, mas tem uma outra parte que fica botando empecilho, fica colocando obstáculo, né? Fica ali criando justificativas para não fazer aquilo que você quer fazer, ou que você já entendeu que você precisa fazer. E muitas vezes é interessante como essas coisas que a gente sente que a gente precisa fazer, como elas são persistentes, né? Ainda bem, porque no fundo tem uma parte nossa que vem lá de dentro, vem lá da nossa essência, do nosso coração, e que mantém esse desejo ardente, né? Mantém essa chama, que às vezes ela tá um pouco mais fraquinha, porque tem muitas coisas na nossa mente, né? Muitas vozes falando, mas ela tá ali, né? Mesmo mais fraquinha, ela tá presente. E às vezes ela tá mais inflamada, né? De repente pelo ambiente que você tá, pelo fato de você estar mais conectado com esse assunto, ela tá mais ou menos inflamada.
mas o fato é que ela persiste, ela fica ali, esperando o momento em que você vai fazer, que você vai tomar a decisão e a ação, né? Porque essa questão da decisão eu vejo que é muito importante, porque é o primeiro passo, né? A gente tomar a decisão é o primeiro passo, mas junto com a decisão é preciso que venha a ação também, né? E eu digo isso porque quando a gente decide é porque a gente se conectou com a motivação, com o motivo pelo qual a gente vai fazer algo, né? E depois que a gente se conecta com isso fica mais evidente, isso fica mais claro pra gente, a gente sabe o motivo. E aí se a gente não toma uma ação em seguida, muitas vezes ela precisa ser imediata, aquilo acaba se perdendo. E esse é o risco, né? Muitas vezes acontece. Então, Fábio, Rafael, bem-vindos. Então, é sobre isso que eu quero falar, né? E eu vejo que a gente já está aqui caminhando para o meio do segundo semestre e muitas coisas que às vezes a gente pensava em fazer, tinha intenção de fazer, acabaram ficando pelo caminho. Então, no fundo, essa live também é para lembrar sobre tudo isso, né? Para fazer essa chaminha ficar aí mais acesa, mais inflamada dentro de você também, assim como eu venho fazendo comigo, tá? Porque dá tempo, nós temos tempo, né, para fazer isso ainda acontecer. E a gente não precisa esperar o fim do ano para renovar, para refazer as nossas metas, né? É claro que esse momento é sempre importante fazer esse balanço, né? Mas a gente pode começar, a gente já pode começar e parar de adiar algumas coisas. Então, é por isso também que eu tô trazendo esse tema hoje. E aí, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre essa parte da minha história, que foi meu doutorado, né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe, porque nessa época eu falava pouco aqui nas redes sociais, né? Eu era um pouquinho mais reservada nesse sentido, né? De compartilhar coisas, reflexões. Mas eu já fiz, né, mestrado e doutorado depois da minha graduação. Eu trabalhei bastante tempo com políticas públicas, gostava muito, gosto muito dessa área também. E o doutorado foi um período bastante desafiador para mim. O mestrado já foi mais, foi assim, algo mais natural, digamos assim, né? A gente sai da graduação, eu tinha feito iniciação científica, então já tinha, né, uma noção do que era fazer pesquisa, já tinha trabalhado durante a graduação num grupo de pesquisa, então fui adquirindo alguma experiência, né? Então quando chegou no mestrado eu já sabia mais ou menos como funcionava um projeto de pesquisa, enfim, as partes de um projeto, de metodologia, testar resultados, enfim. E aí tinha o desafio de escrever, mas já tinha feito também o trabalho de conclusão científica, de conclusão de curso e iniciação científica, então já foi um pouco mais leve esse processo para mim, né, no mestrado. E o doutorado já foi mais desafiador, por algumas razões. Eu não vou entrar muito aqui nesse mérito, tá, sobre o doutorado em si, a gente pode falar sobre isso em algum outro momento, porque o objetivo dessa live é trazer esses 3 motivos, né, de uma forma mais ampla. Oi, André, primo querido, bem-vindo. Então, gente, o que acontece, né, e que está ligado já a esse primeiro motivo pelos quais muitas vezes a gente não faz as coisas acontecerem, que a gente quer muito fazer. Muitas vezes o que acontece é que a gente não sabe qual é o próximo passo. A gente não tem essa clareza sobre o que precisa ser feito. Então, muitas vezes você sabe o que você quer, você já tem clareza da motivação, né? Você sabe qual é seu objetivo, mas você não sabe direito por onde ir, por onde começar essa caminhada, né? E é uma coisa muito natural que seja assim, né? Então, assim, não é culpa sua, né? Não é culpa de ninguém, na verdade. É uma questão simplesmente de você ainda não ter percorrido aquele caminho e não saber direito o que esperar e nem direito para onde ir. Então, você realmente está ali desbravando muitas vezes um terreno novo, né? E lá o senhor Luiz chegando, bem-vindo, bom ter vocês aqui. Então, o que acontece, né? No doutorado a gente tem um orientador que é justamente para isso, então o nome já diz tudo, é um orientador, ele vai te dar um norte, ele vai te orientar na direção que você precisa ir. O Luiz já fez doutorado aqui também, já fez mestrado e sabe do que eu tô falando, né?
Então, gente, o que acontece? O orientador vai ser um professor experiente, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento sobre aquele assunto que você escolheu e sobre o trabalho de pesquisa propriamente dito. Ele dá aula, né? Ele muitas vezes coordena grupos de pesquisa, ele já orientou muitos alunos, então ele sabe te orientar, né, nesse caminho que para você é novo, mas ele já tem muita bagagem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acender uma lanterna ali, uma luz, né, para te guiar nesse caminho que você precisa percorrer. E foi isso que aconteceu, né, com o meu orientador, e ele teve um papel muito importante nessa guiança, porque assim, no fundo, especialmente no doutorado, diferente do mestrado, no doutorado realmente você precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas, digamos assim, né, como pesquisador, e desenvolver um trabalho que traga uma originalidade, né, existem alguns critérios aí para que você para definir o que é uma tese de doutorado. Como eu falei, não é o tema aqui da live, mas o fato é que você precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas, né, como pesquisador. E só que o orientador, ele tá ali para te dizer, ó, por esse caminho aqui, de repente, você vai encontrar mais pedras, né, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Esse outro caminho aqui, ele é muito legal, ele é muito interessante, né? Aquilo que você vai encontrar seria incrível, porém, não dá tempo de fazer isso. A gente precisa aí refinar um pouco mais esse objetivo, porque a gente tem um prazo e a gente tem ali algumas possibilidades de método, então por esse caminho, neste momento não dá certo. E aí na vida, o que acontece? Às vezes você quer fazer algo, mas você não tem essa orientação. Você ainda não caminhou por aquele caminho, você ainda não sabe direito o que esperar, você não sabe o que você vai encontrar. Então, esse é o primeiro motivo, muitas vezes, de você não dar esse próximo passo, porque você nem sabe qual é esse próximo passo. E aí, a dica, né, a orientação, nesse sentido de resolver esse motivo, busque conhecimento, né? Busque, de preferência, esse conhecimento na forma de alguém que possa te guiar, que possa te orientar. Né? Seja um amigo ou um colega de trabalho que já tenha passado por aquela situação, né? Seja um professor ou um mentor ou um terapeuta, né? Se for uma questão emocional que você precisa atravessar, seja um conhecimento através de um livro que te ensine a fazer uma determinada atividade. Oi, Marcinha, tudo bem, amiga? Então, busque isso, né? Busque esse conhecimento na forma de alguém. Eu, na minha percepção, uma pessoa acaba sendo mais efetivo, né? Ter essa orientação de alguém, porque senão tem um risco também de você se perder aí nesse caminho de leituras e vídeos. De repente, um curso que pode te ajudar, né? Porque tem muito conhecimento disponível por aí, mas às vezes a gente se perde justamente nisso, né? Então, quando você compra um curso, por exemplo, ou quando você entra numa mentoria, ou quando você faz uma terapia, ou quando você busca esse direcionamento de um profissional, é justamente isso que a pessoa faz. Ela tem todo um conhecimento e uma experiência para te orientar de uma forma mais direcionada, de acordo com os teus objetivos, né, de uma forma mais personalizada, e também uma bagagem que a pessoa traz para te guiar nesse caminho. Então é a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, num educador físico, né? Você tem ali 1 zilhão de vídeos que você pode assistir sobre treino, sobre dieta na internet, tudo isso está disponível. Mas se você tem uma orientação, né, adequada de um profissional, ele corta esse caminho para você, né? Ele te pega assim pela mão e te leva, né? Claro que você que vai ter que caminhar, mas é uma guiança que vai te permitir economizar muito tempo, muitas vezes, vai te permitir economizar muita energia, muito trabalho, muito esforço, né? Então, essa é a primeira razão, tá? Então, busque ter clareza de qual é o seu próximo passo, né? Se for o caso, pensa em qual é o seu objetivo, qual é o seu destino, e aí vai procurando fazer uma engenharia reversa para pensar em qual seria esse próximo passo. E aí, a partir disso, você pensa em alguém, ou um curso, ou um profissional, né, ou um livro que possa te auxiliar na direção desse próximo passo, tá? Então, essa é a primeira sugestão, nesse sentido, que vai te ajudar a caminhar, tá?
E o segundo motivo? O segundo motivo pelo qual muitas vezes a gente não dá esses passos, né, e a gente não começa a fazer algo que a gente quer muito fazer, é o fato de que a gente não se conecta todos os dias com esse objetivo. E o que eu quero dizer com isso, né? Como eu falei, né, no início aqui, para explicar o assunto da live, muitas vezes a gente define um objetivo, mas a gente não tem muita clareza de qual é a nossa real motivação. Ou às vezes a gente tem clareza porque a gente já identificou isso de alguma forma em algum momento, ou até mesmo de forma inconsciente, a gente sentiu essa necessidade, porém aquilo acabou se perdendo. Então, por exemplo, você colocou na sua cabeça que você quer entrar na academia, ou você quer emagrecer, ou você quer aprender a tocar um instrumento, ou você quer monetizar um hobby, enfim, não sei qual é seu objetivo, não sei qual é seu contexto, mas você pode ter aí uma série de projetos em mente ou de hábitos que você queira implementar. Quando você traz clareza para sua real motivação, quando você faz isso, você se conecta com a razão real pela qual aquilo é importante para você. Então, no fundo, você não quer emagrecer porque você quer ter ali alguns quilos a menos na balança. Você não quer aprender a tocar um instrumento porque você tá a fim de passar ali algumas horas fazendo exercícios repetitivos, né? E ser capaz de tocar. Você quer, no fundo, aquela sensação que aquele hábito, ou que aquela prática, ou que aquele projeto vai te trazer, né? Então, no fundo, é com isso que a gente precisa se conectar, é essa clareza que a gente precisa ter, né? E é isso que a gente faz quando a gente define um objetivo, a gente considera, a gente leva em conta a nossa motivação por trás de definir aquele objetivo. E quando eu falo sobre se conectar todos os dias, é justamente trazer isso para o pensamento, trazer isso para uma mentalização. Se conectar e ter maneiras de lembrar disso ao longo dos seus dias, né, ao longo da sua semana, porque senão, eu falo por experiência própria, aquilo tende a se perder, né? Aquilo tende a ficar em segundo plano, porque muitas vezes é algo que você ainda não faz, você ainda não começou. Então tem um monte de outras coisas, 1 zilhão de outras atividades que você já faz no seu dia, um monte de outros compromissos para você atender, para você dar conta, e aquilo vai ficar em segundo plano. Então é muito importante a gente se conectar com as nossas motivações, né, reais. Então, no fundo, você não quer monetizar um hobby só pelo dinheiro. Tem o dinheiro também, porque o dinheiro vai te permitir comprar coisas, vai te permitir fazer viagens, vai te permitir fazer passeios, vai te permitir ter experiências que você quer ter, vai te permitir ter um conforto que de repente você quer melhorar hoje, né, na sua vida. E você quer também ter a experiência de viver aquele hobby que você ama com mais frequência. E às vezes você tem pouco tempo para isso. Então, monetizar esse hobby é algo que vai, de repente, te dar condições de fazer isso com mais frequência. Então, essa pode ser que seja a real motivação. Oi, Amanda, bem-vinda! Então, é isso. É a gente se conectar todos os dias com a nossa real motivação por trás desses objetivos, disso que a gente quer começar. E aí, eu queria comentar também brevemente aqui um livro que é A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, é a guerra da arte mesmo. Porque eu acho que a arte da guerra é um pouco mais conhecido, talvez, né? E mais antigo também. Mas eu vi uma aula da professora Lucilena Galvão, e eu até recomendo, né? Quem se interessar por esse assunto, vale muito a pena. E a professora Lucilena, ela fala, né? Ela até fez um bate-papo com o Steven Pressfield, que é o autor desse livro, que é muito interessante, em que eles falam sobre a resistência. A resistência, que é essa força que muitas vezes nos impede de realizar, de fazer, de caminhar nessa direção que a gente quer tanto e que está tão forte no nosso coração. Então a resistência é justamente, como eu estava falando no início, né, essa força que faz com que a gente encontre justificativas o tempo todo
para não fazer, né? Mesmo a gente querendo fazer, mesmo a gente tendo clareza dos porquês, né, das motivações. Por isso que as coisas aqui, elas estão todas interligadas, né? Elas estão todas conectadas. Oi, Lu, bem-vinda. Zé, que bom que você veio. Bom te ver por aqui. Então, as coisas estão todas interconectadas. Por quê? A gente ter clareza da nossa motivação e se conectar com ela todos os dias é muito importante, né? Assim como você ter uma guiança, tudo isso são elementos que vão se complementando. Mas essa questão de se conectar é importante porque você já tem clareza da sua motivação, porém, ela pode se perder ao longo do caminho. E é aí que entra a resistência. Ela ganha força quando você perde, quando você deixa a sua motivação se perder ao longo do caminho. E a resistência, gente, uma coisa que eu também aprendi, venho aprendendo, né, todos os dias, ela tem muita força. Ela tem, assim, um potencial de força muito grande, na verdade, porque a nossa força interna é maior do que ela. Porém, a gente precisa se conectar com esse nosso potencial para deixar com que ele venha a emergir, né, e predomine sobre a resistência. E isso, muitas vezes, não é má vontade, não é falta de vontade, não é falta de disciplina, não é que você seja preguiçoso ou, enfim, muitas vezes não é culpa sua, como eu falei aqui, né? É uma questão de que realmente a resistência, ela tá aí para causar esse problema, né? Ela tá aí para nos impedir, como essa força, né? Que quer te manter no mesmo lugar, que quer te manter nesse estado de inércia, de estagnação. A gente sabe, a gente pode também falar mais sobre isso no outro dia, mas é muito mais fácil e mais provável que a gente desenvolva hábitos ou comportamentos que não contribuam para a nossa evolução, né? A evolução é um caminho de luz, então é muito mais provável que ela encontre mais resistências. E fazer algo que o nosso coração pede, muito provavelmente é algo que nos direciona para esse caminho da evolução, para esse caminho de mais luz. Quando eu digo luz, você pode até pensar aí em fé, né? Você pode até pensar nessa questão da espiritualidade, eu penso, né, particularmente, mas não é só isso, é uma questão realmente de desenvolvimento pessoal, né? É uma questão de evolução como ser humano, de forma íntegra, de forma integrada em todas as esferas, que eu costumo falar por aqui, né? Então, quando a gente tem uma vontade... Obrigada, Rafael, obrigada, viu? Muito bom ter você por aqui. Então, quando eu falo, né, quando eu falo, por exemplo, em terapias holísticas, que é algo com que eu trabalho, é justamente por essa visão, né? Holístico vem de holos, que significa íntegro, inteiro. Então, é uma visão do ser humano em todas as suas esferas, né? O mental, né, e as emoções, o nosso racional, a parte física, o nosso corpo, né, que é o nosso veículo, é o que nos permite viver aqui as experiências, e a parte da espiritualidade, né? Independente aí de quais sejam as suas crenças, a gente vai além de corpo, né? A gente vai além da matéria. Então, essa visão holística é justamente sobre isso. Então, quando eu falo aqui de evolução e que esse caminho da evolução ele leva em conta todas essas esferas, é porque muito provavelmente esse projeto, essa vontade que você tem no seu coração vai te levar justamente nessa direção de evoluir. E a resistência é essa força que vai te puxar para trás, né? Que vai te fazer ficar onde você está. E é contra ela que a gente precisa lutar. Então, muitas vezes não é sobre os outros, não é sobre o externo, não é sobre as outras pessoas, que muitas vezes a gente coloca como culpados. É muito mais sobre a resistência. Então, é muito mais sobre nós potencializarmos a nós mesmos e a nossa força interna, a nossa força interior, tá? E uma das maneiras de fazer isso é justamente a gente se conectar com as nossas motivações reais todos os dias. E aí, como é que você faz isso? Você pode escolher, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Mas você pode, por exemplo, ter notas, bilhetes, lembretes físicos, né? No papel mesmo, que você carrega junto com você, ou que você tem no seu quarto, ou que você ouve todos os dias, de repente você mesmo gravar um áudio para te lembrar daquilo que é importante para você. E aí você fala, mas eu não vou fazer isso, como é que eu vou lembrar?
E esse é um treino, né? Justamente pede de nós que a gente se dedique também a se conectar com aquilo que é importante pra gente. Então são escolhas também que a gente pode fazer todos os dias, né? De se conectar justamente para viver aquilo que a gente quer viver. Pra gente sair do modo do piloto automático. Pra gente sair do modo de só fazer as coisas por fazer. É a gente realmente se conectar com aquele destino, com aquilo que a gente quer realizar, com aquilo que a gente quer viver, com aquilo que a gente quer empreender na nossa vida. Então exige também de nós, né, pede de nós essa conexão, essa dedicação a isso. E você pode fazer isso de formas muito simples. Então assim, não é pedir demais, digamos assim, né? Que a gente procure se lembrar disso todos os dias. Então você pode, por exemplo, gravar um áudio para você mesmo. E aí você vai ouvir esse áudio todos os dias de manhã, né? Então depois que você já agradeceu ali, quando você acordou, antes de você sair correndo, fazer 1 milhão de coisas e pegar o celular, né? Como eu falei ontem, você vai agradecer, você vai lembrar de quem você vai voltar para você, né? Você vai se conectar com tudo isso antes de sair para o mundo, né? E aí você pode ter esse momento onde você vai ouvir. E aí você vai lembrar de você mesmo, daquilo que importa realmente para você, de para onde você está indo, de qual é o teu objetivo, né? Ou você pode fazer esses bilhetes, enfim, você pode escolher como fazer isso. Mas o objetivo é conecte-se com a sua real motivação, né? E isso vai te trazendo também clareza do porquê que você quer caminhar nessa direção, tá? Então esse é o segundo ponto. E vamos aqui para o terceiro ponto, porque eu me empolgo, né? Claramente, que é terceiro motivo, né, pelo qual muitas vezes a gente não começa e não faz aquilo que a gente quer muito fazer. A gente tem medo. A gente tem medo. E é por isso muitas vezes que a gente adia, é por isso muitas vezes que a gente deixa para depois, é por isso muitas vezes que a gente deixa para semana que vem, porque hoje já é quarta, hoje é terça no caso, né? Então aí piorou. Deixa para semana que vem mesmo, porque terça não é dia de começar nada, né? É por isso que a gente deixa pra lá, né, simplesmente. Eu nem falei aqui do meu doutorado, no caso do segundo ponto, mas só pra fechar então esse segundo ponto, porque é o tema aqui da live, né. No meu doutorado, gente, eu decidi, né, a partir de um determinado momento, me conectar com o assunto da minha tese todos os dias, estando ou não estando inspirada, digamos assim. Eu decidi sentar todos os dias e olhar para esse assunto, pensar nesse assunto, estudar esse assunto, ler sobre esse assunto, entrar em contato com esse assunto. Olha quem chegou aqui, uma das pessoas que foi na minha banca, Zé, parabéns, parabéns porque ele é sensacional, mas bem-vindo. Então, gente, aliás, foi uma honra para mim, né, tê-lo na minha banca de doutorado. Então essa coisa de se conectar todos os dias, né, com a motivação, com o seu assunto, qual é o seu assunto, qual é o seu objetivo, qual é o seu tema, é a gente se conectar todos os dias e não esperar o momento em que você está inspirado, né, não esperar o momento em que você teve um insight, não esperar o momento em que você virou uma chave. Por quê? Porque o caminho é exatamente o inverso, as chaves vão virar, os insights vão acontecer e as fichas vão cair quando você estiver ali, ó, todos os dias, dedicado, conectado com esse assunto, pensando sobre ele, tendo ele como uma das suas prioridades, tendo ele na mesa todos os dias, né? Todos os dias da sua semana, e não só no fim de semana, não só na sexta-feira, não só quando você tiver afim, porque às vezes a gente também se perde um pouco nessa coisa do eu vou me permitir, eu vou deixar fluir, eu vou deixar... Quando a gente entra nessa coisa do autoconhecimento, a gente quer muito se respeitar, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa armadilha, de não deixar só para quando, né, eu sentir vontade, quando eu tiver afim, quando eu tiver na vibe. Então assim, a sugestão aqui amorosa, né, a recomendação que eu faria, e levando em conta isso que eu vivi e aprendi fazendo doutorado, esteja ali todos os dias. E o Steven Pressfield, que é o autor do A Guerra da Arte também, ele fala sobre isso. Esteja ali todos os dias, pronto para receber a inspiração, né? Pronto para que ela entre, para que as deusas da inspiração entrem pela sua porta. E deixe a sua casa bonita para recebê-las, né?
Então, tenha um ambiente arrumado, né? Tenha um ambiente propício para isso. A gente pode falar mais sobre isso no outro assunto, mas essa questão do ambiente também é muito importante, tá? Então, vamos lá para o terceiro assunto, né? Para o terceiro tópico, terceira razão pela qual a gente não começa, a gente não faz aquilo que a gente quer, o medo. E aí, vou ser um pouco mais breve aqui, preciso sair daqui a pouquinho e também para não me estender demais. Muitas vezes é só medo, muitas vezes é medo do que vai acontecer se você alcançar aquilo. Muitas vezes é medo da mudança que vai acontecer na sua vida quando você botar aquilo para rodar. Muitas vezes é medo da pessoa que você vai se tornar quando você implementar aquele hábito. E aí pode parecer bobo, né? Mas muitas vezes um hábito novo envolve você deixar alguns relacionamentos pelo caminho. Você diminuir a convivência com determinadas pessoas que não estão alinhadas com esse hábito que você quer implementar, né? E isso te causa medo, isso te causa insegurança, né? E de novo, não é culpa sua, é natural que seja assim. Nós, como seres humanos, temos isso, né? De querermos pertencer a grupos, né? De querermos estar envolvidos com as pessoas. Nós somos sociáveis e colaboracionistas, né? Alguns mais, outros menos sociáveis, mas nós temos essa característica. A gente quer ser parte de algo, né? E muitas vezes essa mudança vai te distanciar um pouco de algumas pessoas, de alguns grupos, né? Vai te distanciar, por exemplo, de um tempinho livre que você tem ali no seu dia e que vai ser preenchido a partir do momento, por exemplo, que você tiver novos clientes, a partir do momento, por exemplo, que você tiver que ir para academia naquele horário, a partir do momento que você tiver que acordar um pouquinho mais cedo, né? Então são coisas que você vai precisar abrir mão. E a gente pode ser que não esteja realmente disposto ou tenha medo de tudo isso. E aí por isso é que muitas vezes está por trás da procrastinação. Você pode ter medo, por exemplo, de começar a tocar e ser criticado, porque talvez alguém achou que você não tem muito talento e você quer se proteger dessa crítica, então você deixa pra lá, você nem começa. E aí, falando do meu doutorado, eu tinha muito esse medo, né? Eu tinha muito medo de terminar a minha tese no final e de submeter para a banca, né? De avaliação para a banca examinadora. Eu ia ser avaliada em público por uma banca de especialistas de peso, pessoas assim super experientes, super competentes, os melhores no assunto, né? Que eu tive a honra de ter na minha banca. E claro que eu tinha medo, né? De submeter. E se não tivesse bom o suficiente, né? E mesmo meu orientador dizendo que sim, que estava bom, que eu poderia entregar, né, lá no final, eu tinha muito medo. E, novamente, é natural que seja assim. Então, olha para isso, o que está por trás desse medo? É aí que entra também esse exame, né? E é aí que entra a gente se permitir ao autoconhecimento e, de repente, fazer uma terapia, né? E conversar sobre isso, colocar esse assunto na mesa. Olhar para isso, porque o medo, ele vai existir, né? A gente não vai viver livre do medo, assim, totalmente. Vão existir alguns medos, eles fazem parte mesmo, né? Até por uma questão de instinto. A questão é a gente se determinar e se dispor a conversar com ele, olhar para ele, falar, ó, eu entendo que você tá aqui, eu sei que tem uma razão. No fundo, muitas vezes o medo ele só quer te proteger, né? Então você tem medo da crítica, ele quer te proteger de se expor, de ser criticado e sofrer por isso, né? Então, oi Mário, muito bom ter você aqui. Então, o medo ele vai existir em alguns momentos, especialmente quando envolve mudança. A questão é a gente se dispor a olhar para isso, conversar com esse medo, entender esse medo, entender quais são as razões dele, do que ele quer nos proteger. E aí, a gente, a partir desse lugar, a gente se proteger da maneira que a gente pode. Como é que você se protege, por exemplo, desse medo? No meu caso, me dedicando a fazer uma boa tese, me dedicando a fazer um bom trabalho, estando ali presente todos os dias, né, para escrever, para pensar sobre o meu assunto, né, conversando com o meu orientador com uma certa frequência, para validar o caminho que eu estava seguindo, né. Então você tem medo, por exemplo, de falar em público. Como é que se protege? Você vai olhar para esse medo, vai entender que ele está muitas vezes tentando te proteger da exposição e das críticas,
E aí você vai se proteger. Então como é que você faz isso? Você vai treinar o seu assunto, né? O assunto sobre o qual você vai falar. Você vai se preparar, né? Você vai, por exemplo, fazer terapia e vai lidar com essa questão da insegurança, né? E se sentir mais confiante quando você estiver lá. Você vai estudar o assunto e vai preparar uma boa palestra, uma boa apresentação, vai escrever ali umas palavras-chave, levar com você, para caso em algum momento você se perca por nervoso, você tem ali para onde voltar. Então, tudo isso são formas, né, são maneiras, usando esses exemplos, de como a gente se prepara e a gente cumpre a função que o medo teria, nesse caso de nos proteger. Aí a gente se protege dessa maneira e aí a gente fala pro medo, olha, obrigada, te agradeço, entendi o recado, mas você está dispensado, né? Eu consigo caminhar agora a partir daqui. Então é claro que assim, não é exatamente assim que acontece essa conversa, pode acontecer assim também, né? Até certo ponto, mas é uma maneira de lidar, de trabalhar os medos, né? E a partir daí agir apesar deles, tá? Então, eu falo muito sobre a terapia porque é algo com que eu trabalho, né? E eu vejo que ajuda muito nesse sentido, né? De compreender, por exemplo, as razões por trás de um medo, identificar isso e trabalhar, né? O que eu posso fazer em relação a isso? Por que eu tô sentindo isso? Qual que é a raiz disso? E por que eu acho isso tão importante? Porque aí a gente olha para o assunto, identifica as razões e aí a gente consegue tomar consciência e mudar. Porque a gente só vai conseguir mudar aquilo que a gente conhece. E a gente só vai conhecer aquilo que a gente consegue identificar. Então muitas vezes é isso que a gente faz na terapia. E por isso é que eu convido, né, mais uma vez, quem sentir, né, de olhar para alguma questão, né, de começar a trabalhar esses assuntos, olhar mais para si mesmo. E novamente, não é porque terapia é legal, não é porque todo mundo está a fim de sentar lá e tirar um tempo na sua semana para ter aquele compromisso. É pensando na sua motivação, né? É pensando no que você quer realizar, no que você quer alcançar e que de repente o medo está te impedindo, o medo está te barrando, o medo está te segurando. E aí você vai com a terapia, por exemplo, olhar para tudo isso e ser capaz de superar, né? Então não é a terapia pela terapia, mas é aquilo que você vai ser capaz de fazer depois desse processo e ao longo desse processo. Porque é um processo contínuo, a gente tem sempre questões e conforme a gente evolui também, que foi um assunto aqui que a gente conversou, novos desafios vão surgindo, novos desafios vão aparecendo. Os obstáculos, eles vão, é igual no videogame, né? A gente vai passando de fase e vão surgindo os chefões mais bravos e mais difíceis de passar. E só que ao mesmo tempo que eles são mais difíceis, por um lado, a gente também está mais forte. E é por isso que a gente chegou naquela fase, né? A gente passou por várias outras que foram nos preparando para estar ali. Então, esse é meu convite também, né? Se você sentir, faça, né? Procure alguém com quem você se identifique para olhar para suas questões, porque isso é algo que faz diferença no seu dia a dia, na sua vida, na sua capacidade de realizar aquilo que você quer, tá? Então, no caso do meu doutorado, aconteceu isso também, né? De eu ter que lidar com esse medo, olhar para isso e me preparar da maneira que eu pude. E aí, o meu orientador falava para mim, sua tese está muito boa, a gente pode ir para defesa. E aí eu fui, e aí assim, graças a Deus, oi Miranda, bem-vindo, graças a Deus deu tudo certo, a tese foi elogiada, então assim, foi um alívio muito grande, né, por conta desses medos, mas a gente cresce quando a gente faz isso, quando a gente se permite também viver as experiências que a gente quer viver, que a gente sente que a gente precisa viver. E novamente, se a gente sente que a gente precisa viver algo, tem uma razão. Aquilo muito provavelmente vai nos levar para uma transformação de evolução, né? Então, por isso que não é o caso de deixar de lado. Tudo bem, talvez você não esteja pronto agora, mas vá trabalhando isso para ficar pronto, né? E dificilmente vai chegar um momento em que a gente se sinta 100% pronto. A gente vai precisar em alguns momentos dar alguns passos apesar de alguns medos, né? Só que a gente não precisa fazer isso de uma forma agressiva e violenta com a gente mesmo. A gente pode conversar, né, com nós mesmos, com o nosso interior e com os nossos medos, e fazer terapia, e se preparar,
Enfim, uma série de coisas aí que a gente pode fazer para agir apesar do medo e para dar esses passos e para caminhar, tá? Então, falei bastante, mas eu quero só ler para vocês aqui para finalizar uma cartinha que eu tirei, até postei no story, né? Que eu tirei antes de começar, eu ia fazer a live mais cedo e eu tirei essa cartinha e eu achei incrível e agora eu fiquei até arrepiada de falar isso, porque ela tem tudo a ver com esse assunto e eu vou ler aqui para vocês. Eu também queria falar, aproveitar que vocês estão aqui, a gente está preparando, eu com a Marcinha, um projeto também para te permitir, né, para te apoiar nessa jornada. Em breve a gente vai contar mais sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos ler a cartinha que tem tudo a ver com esse assunto. A carta é Cerimônia do Peyote. É de um baralho chamado As Cartas do Caminho Sagrado, que eu gosto muito. Essa é a cartinha. A carta diz o seguinte: se o pássaro da água acabou de sobrevoar o seu caminho, trazendo-lhe a carta da cerimônia do peyote, você está sendo convidado a tomar consciência do seu próprio espírito imortal. Encontre a abertura do universo para adquirir novos talentos que possam ajudá-lo a crescer. Afaste qualquer sentimento negativo que o esteja impedindo de desenvolver suas novas habilidades e passe a utilizar os seus próprios talentos da maneira mais abrangente possível. A carta da cerimônia do peyote pode ajudá-lo a perceber que as oportunidades para expandir-se e alcançar o âmago do seu próprio ser estão agora, mais do que nunca, a seu alcance. Novas oportunidades abrem-se à sua frente e este é um bom momento para fazer aflorar todo o seu potencial criativo. Ao vencer a limitação criada pela sua própria mente, você passará a descobrir novas habilidades e perceberá que todos os objetivos podem ser alcançados. Lembre-se sempre, a decisão de atacar corajosamente os próprios medos representa o primeiro passo em direção ao caminho sagrado. Acho que não preciso falar mais nada, né? Oi, Leon. Bem-vindo. Então é isso, gente. É tudo isso, né? Obrigada, viu, pela presença de quem esteve aqui ao vivo. Obrigada também a você que está assistindo a gravação. Foi muito bom ter vocês aqui. E bora, né, fazer algumas coisas acontecerem, dar os nossos passos. A gente merece viver o que a gente quer viver e tá em tempo, né? Como eu falei no início, eu tô falando sobre isso porque a gente tá aqui no dia 22 de agosto, né? E tem muita coisa que a gente ainda pode fazer esse semestre, tem muita coisa que a gente consegue ainda realizar e caminhar, né? Pelo menos começar a caminhar em direção àquilo que a gente quer, aquilo que nos realiza, que faz sentido pra gente, tá bom? Então esse é o convite e mais uma vez obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo e uma ótima terça-feira para todo mundo. Até a próxima, eu vou avisando aqui de mais lives, tá? Até!